Como é que é o seu nome mesmo? Júlia. Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Você já conhece alguma coisa de doutrina espírita? Você nunca ouviu falar? Já foi. Algumas vezes, tá. O tema de hoje chama-se evocações. Só para um esclarecimento, antes de nós entrarmos exatamente na aula, evocação é aquilo que acontece nas reuniões mediúnicas quando ela é específica para conversar com espíritos, cujos espíritos nós queremos que sejam eles, especificamente algum. Então, por exemplo, eu quero conversar com um espírito de... Oi? Com o filho da Sônia, o Rafael, que desencarnou. Então eu vou pegar, avisar a todos que nós queremos falar com esse espírito, pegamos o nome completo e aí entramos num processo que segue determinadas regras para a segurança, não só dos médiuns, não só daquele que vai conversar, mas para a segurança daqueles que estão na sala. Então nós vamos, a isso nós damos o nome de evocação. Vamos evocar algo. A aula será sobre isso. Primeiro, para refrescar a memória do pessoal que já estuda isso há mais tempo e para que vocês tenham um pouco mais de entendimento sobre os cuidados que são necessários quando nós, no anseio de falarmos com entes queridos, caímos nessa questão aqui e não sabemos depois como dar continuidade e como ter segurança naquilo que está chegando. Que a partir do momento que nós evocamos, se apresenta. Mas nós temos que saber quem é que está se apresentando. É isso que nós vamos trazer aqui de uma forma bem simples para que vocês possam entender. Já era planejamento de aula mesmo. Não foi assim feito especificamente para vocês. Tá? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que espíritos podem se comunicar conosco de uma forma espontânea ou atender ao nosso chamado, à nossa invocação. Por que isso pode acontecer? Porque nós estamos cercados de espíritos. Todos aqueles que já possuíram esse corpo de carne e que desencarnaram ou morreram, continuam por aqui. E nós podemos falar com eles a qualquer momento. Mas existem alguns cuidados para isso. Se eles podem se comunicar espontaneamente ou via o nosso chamado, nós temos que entender o seguinte, que algumas pessoas, a maioria delas, pensam que é preferível não chamar os espíritos. Não vamos chamar espíritos porque nós não temos certeza se esses espíritos que estamos chamando, eles querem se comunicar realmente. E eles fundamentam isso, essas pessoas que alegam que não se pode chamar os espíritos, que se nós chamarmos determinado espírito, por exemplo, o filho da Sônia que desencarnou, o Rafael, nós não temos certeza de ser ele que vai se apresentar. Pode vir outro, passando por ele. Então nós não temos essa certeza. Aí as pessoas dizem, então não vamos chamar nada, vamos esperar que eles venham espontaneamente. Mas isso é um erro. Porque, primeiramente, existe em torno de nós espíritos. Nós temos vários espíritos aqui conosco no dia de hoje, assistindo a essa aula, que vieram com vocês, que vieram conosco. Na maioria das vezes, os espíritos que estão ao nosso redor, eles são de condições inferiores. Eles não têm um estado evolutivo que possa compreender a atual situação deles, que possam compreender que nós estamos trabalhando com eles no intuito de melhorarmos e melhorarmos a eles. E, portanto, esses espíritos inferiores, o que mais eles querem é se comunicar. O que mais eles querem? Eles podem ser nossos amigos, podem não nos conhecer, podem ser nossos adversários, podem ser importantes para nós, como não ter a menor significação para nós, mas eles querem se comunicar, dado ao estado de interioridade que eles se encontram. Pouco a pouco eu vou mostrando nessa aula como é que nós vamos caminhando e analisando. Então, se nós não chamarmos nenhum espírito em particular, é como se nós estivéssemos abrindo a porta para todos aqueles que queiram se comunicar. Por exemplo, vamos fazer uma reunião mediúnica em que nós deixamos abertos para os espíritos que queiram se comunicar. É como abrir uma caixa de Pandora, uma caixa escura. Não sabemos o que está ali.
Se a equipe que está se propondo a esse tipo de trabalho não tem conhecimento, não tem estudo, não tem maturidade, e se os médios não conhecem a mediunidade específica de cada um, é um risco muito grande fazermos esse tipo de reunião, porque nós podemos perder o controle da mesma. Acreditamos ou pensamos que virão 1 ou 2 espíritos e vêm dezenas, e todos querem se comunicar ao mesmo tempo e começam, como entre nós encarnados, a brigarem entre si para tentar utilizar o aparelho mediúnico para passar as suas mensagens. Isso gera um tumulto, um desequilíbrio na atmosfera da sala e que permite que outros mais se aproximem. Quando nós chamamos um espírito de forma direta, nós estamos criando um laço entre ele e nós. Então, por exemplo, pegando ainda o que a Sônia disse, desejamos nos comunicarmos com o espírito do Rafael, que desencarnou, filho da Sônia Pereira, na data tal. Nós vamos especificando o que nós queremos. Quando nós vamos fazendo esse tipo de situação, nós começamos a criar um laço com esse espírito. E isso garante para nós que, na maior porcentagem das vezes, será ele mesmo que virá. Mas existem mecanismos por trás dessa evocação que poucos conhecem e que precisa estudo para isso. É preciso conhecer e dominar algumas técnicas na doutrina espírita. Então, quando nós chamamos especificamente um espírito, nós estamos impondo uma barreira, uma espécie de muralha para aqueles que nós não queremos. Todos aqueles que querem se introduzir no nosso campo de trabalho, utilizando-se do nome Rafael, filho da Sônia, eles são impedidos. Porque nós determinamos exatamente quem nós queremos que possa ser atendido ou falar conosco. Até aqui está tudo muito bem. Então basta o quê? Sentarmos, escrevemos o nome das pessoas que nós queremos falar, pegar os detalhes sobre isso. Não cai naquilo que a gente estava conversando, tá? Isso é Kardec. E nos sentamos, eu conheço os médios são maduros, sabem da capacidade mediúnica de cada um deles, e tá fácil, vamos chamar fulano de tal, vamos chamar o outro, vamos chamar o outro e vamos chamar o outro. Parece que é tão fácil assim, mas começam a existir alguns obstáculos que estão ligados a muitas outras questões. Sem chamarmos diretamente um espírito, ele não tem nenhum motivo para falar conosco, a não ser que ele seja um espírito familiar. Espírito familiar não é aquele espírito, por exemplo, como o da Sônia, que desencarnou. O espírito familiar é aquele que já nos acompanha, nos orientando, nos instruindo sobre como devemos comportar, como devemos pensar, como devemos agir, como devemos orar, como devemos vibrar. Ele vai nos inspirando, nos fortalecendo. Esse é o espírito familiar. Se nós não chamarmos de uma forma direta, esse espírito familiar, nosso amigo, pode sim vir mesmo sem ser chamado, porque ele já nos acompanha há muito tempo. Agora começo a chegar num ponto que vocês vão entender melhor. As comunicações espontâneas não apresentam nenhum inconveniente quando estamos certos de que não estamos deixando nenhum espírito mau entrar na sala. Então, se nós temos certeza que nenhum espírito mau entrou na sala, indesejado, que são só espíritos bons que estão aqui, essas comunicações espontâneas, sem nós evocarmos, sem nós chamarmos, elas não trazem nenhum problema. Nenhum problema. Mas, se nós não temos certeza, e essa certeza só é dada através da prática, através do estudo, através da experiência, a possibilidade de espíritos maus entrarem no ambiente despreparado é muito grande. É muito grande. E podem nos enganar. Eles podem falsear algo que não é verdade. Por isso que é preciso que os médiuns tenham experiência. Eles tenham prática, eles conheçam a mediunidade deles e sabem o que estão fazendo. E o dialogador, aquele que vai orientar, que vai conversar, também tem que ter experiência, para que não sejam enganados. E aqueles que estão na sustentação, isto é, mantendo a energia do ambiente, também precisam ter experiência. E essa experiência só é adquirida com estudo ao longo dos anos. A maioria de nós que aqui estamos
temos mais de 20 anos de prática, de estudo, de experiência, de dedicação, e mesmo assim nós ficamos com as orelhas em pé todos os dias, que a qualquer momento pode acontecer. Avançando um pouquinho mais, então pode suceder que um espírito que nós chamamos não esteja disposto a falar conosco. Começa a entrar a vontade do espírito. Nós temos uma vontade, queremos falar com você, mas ele não quer falar conosco. É a vontade dele. Ou ele não é capaz de fazer. Ele está com um problema que não permite que ele se comunique. E às vezes, aquilo que nós queremos saber não é o que ele quer falar. Ele não é o que ele deseja. Então nós entramos às vezes com questões que ele se recusa a falar. Ou porque ele não sabe, ou porque ele não quer, ou porque ele não consegue, ou porque ele não tem permissão. Ele pode também não se comunicar por não ter. Ele não tem permissão. A espiritualidade maior é como um chefe nosso. Eu quero fazer uma coisa, mas o chefe não me dá permissão. Eu não faço. Na espiritualidade é a mesma coisa. Às vezes nós evocamos um espírito que não tem permissão para falar. Porque ele ainda não está pronto para isso. Ou porque aquilo que ele vai falar não está concernente com o propósito da reunião. Então, oi? Conhecimento, exatamente, conhecimento. Então, o exame escrupuloso é uma garantia contra as comunicações más. E quando nós vamos a um centro espírita e nós procuramos informações dos nossos entes queridos, e às vezes vêm essas informações, precisamos analisar com muito cuidado essas informações. Porque qualquer espírito pode escrever aquilo. Qualquer espírito pode falar aquilo que nós queremos. E quando nós acreditamos, nós colocamos a nossa vontade. E ao colocarmos a nossa vontade, nós fazemos um laço fluídico com esse espírito, que é alguém que está se passando por aquele que nós desejamos. E ele vai nos envolvendo ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, e nos dando condições e confirmações, com coisas as mais variadas, mas as mais superficiais possíveis, para que nós, pouco a pouco, acreditemos mais e mais nele. Quando ele tem o domínio, o controle de toda aquela nossa emoção, de todo o nosso sentimento, ele começa a agir. Começa a dar ordens, começa a dar comandos. Por isso que esse exame escrupuloso é uma garantia contra as comunicações más. O que nós estamos dizendo? Que todas as psicografias, todas as psicofonias, todas as manifestações dos espíritos têm que ser analisadas. Mas como é que eu analiso isso? Com conhecimento, com estudo, com a prática, com o discernimento do dia a dia, daquilo que é factível e viável. Mas não é só isso. É muito importante, após desejar falar com esse espírito, após nós chamá-lo, ele pode sim, às vezes, comparecer dessa forma. Se ele puder vir, ele vai dizer assim: eu estou aqui, o que querem de mim? Ele pergunta isso. Quando o espírito não pergunta nada, não atende o nosso chamado da forma como nós esperamos, já é um sinal de que algo não está muito certo. Como é que eu sei disso? Como é que os familiares sabem que aquele espírito que está mandando uma mensagem é o espírito que nós desejamos falar, que a gente tem saudade, que a gente ama, que a gente quer saber como está? Como é que isso acontece? Olha aqui. Primeira coisa, precisa designá-lo com precisão. Queremos falar com fulano de tal, filho de fulano de tal, neto de fulano de tal, desencarnou na data tal. Queremos falar com esse espírito. Quando nós designamos, a chance de ser ele aumenta muito. Mas começa a ter o problema dos médiuns. Olha aqui como é interessante, como as coisas são dinâmicas. Quando nós evocamos espíritos para fazer determinadas perguntas, os médiuns têm dificuldade. Os médiuns têm dificuldade, porque eu vou fazer perguntas diretas, com propósito de determinadas respostas. E isso precisa de
comunicação, ligação fluídica, médium e espírito. Mas, se essa ligação não acontece, as respostas poderão ser falsas. Ou é o médium que está dando a resposta por ele mesmo, para agradar a família, para atender o coração da família, ou é um espírito que o médium acredita ser aquele que está sendo evocado, mas na verdade é outro. O que eu estou dizendo com isso? É necessário muitas e muitas reuniões para nós termos certeza de que aquele espírito que nós desejamos evocar, que nós desejamos falar, seja ele. Precisa muitas reuniões para que nós vamos limpando essas arestas, vamos polindo essa reunião para chegar e dizer, não, é você. E aí sim, é o momento de aprofundar as perguntas, porque o médium já está afinizado com o espírito. As perguntas já foram feitas há tempos atrás. As respostas já estão melhor elaboradas. As respostas chegam não para ter dúvida, chegam para consolar, para fortalecer e vai dar detalhes da família que o médium não sabe. Ele vai dar detalhes da família. Detalhes mínimos que nem a família lembra. A família só vai lembrar quando ele falar. Ah, no dia tal, assim, 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 na hora tal, aconteceu isso, eu estava com fulano. Aí a pessoa fala, nossa, eu não lembrava disso. Mas é verdade. Aí sim, é o Espírito que nós esperamos e que fala conosco. Os médiuns não devem se entregar às evocações pormenorizadas. O que quer dizer isso? Reúnem-se os médiuns, vêm as pessoas que desejam as respostas e começam a fazer perguntas pormenorizadas, detalhe por detalhe, querem minúcias. E é nesse momento em que a faculdade do médium e a natureza do espírito que o assiste é que determina se esse espírito é bom ou não. Porque se o médium, é um outro detalhe muito crucial para entendermos, se o médium é mal assistido por espíritos, isto é, o médium vaidoso, o médium orgulhoso, o médium prepotente, o médium que não aceita orientação, ele é mal orientado pelos espíritos. Portanto, a resposta que ele vai trazer não é de crédito, não merece crédito. E como é que nós conhecemos os médios? Trabalhando com eles o tempo todo. O que não é possível para a família. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, qual médium daqui vocês confiam? Vocês não os conhecem. Mas nós conhecemos. Então, muitas vezes nós vamos para determinadas casas, e Chico Xavier fazia isso, quando ele abria para as reuniões mediúnicas abertas, eram milhares de pessoas que estavam ali. Apenas 2 ou 3 recebiam cartas. E o resto não recebia. Por quê? Primeiro que todos confiavam no médium, conheciam o Chico. Mas o propósito de todos não era o mesmo. Aqueles que recebiam estavam imbuídos sinceramente, com grande mar, com grande sofrimento, eles estavam imbuídos de receber a mensagem do ente querido. E isso, às vezes, essa mensagem vinha anos depois. Por que vem anos depois? Para fortalecer aqueles entes queridos que ficaram na prece, orando, se melhorando, se amparando, recebendo no momento exato a mensagem. Médiuns assistidos por maus espíritos, as respostas não têm caráter de autenticidade. E muitas vezes já aconteceu conosco, não aqui na Seara, em outras casas, de nós temos que dispensar médiuns. Dizer, olha, você tem que voltar a estudar porque você está assessorado por maus espíritos e as suas mensagens não são fidedignas. São mensagens que nos levam a um conflito de entendimento. Você acredita que é um bom espírito e nós estamos vendo que não é. E isso quer dizer o quê? Não é o tempo que o médium está na casa, é o quanto ele estuda e o quanto ele se dedica ao bem, à prática do bem. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele se dedica ao bem, mais fidedigno ele é. Melhores amigos espirituais estão com eles. Os médiuns são muito procurados para evocações de interesse particular. Eu quero saber como está meu filho Rafael.
Você pode me dizer como ele está? Vamos fazer uma reunião para isso. Olha, o seu filho Rafael está aqui ao meu lado dizendo que está muito bem. Você poderia me dizer onde ele se encontra? Olha, ele está respondendo que está numa colônia tal, dessa forma. Você pode me dizer quando é que ele vai reencarnar? Percebem como a gente não fica satisfeito com as perguntas? Sempre queremos mais coisa. E é nesse momento que o médium ele tem que ser muito sério. Porque esse desejo da família é natural. Todos nós queremos informações, queremos falar com eles. Será que eu posso falar com ele? E às vezes, Soninha é testemunha disso. Meu pai já desencarnou há muito tempo. Não é, Soninha? Não é muleta, viu? Quando pela primeira vez ele se aproximou de mim, ele não conseguiu falar de tão emocionado que ele estava. 18 anos depois. Meu pai, 18 anos depois de desencarnado, quando se aproximou de mim para passar uma mensagem para mim, através do médium, não conseguiu falar. Imagina como é que eu me senti. Como é que ele se sente. Mas o médium é sincero nesse aspecto. Então, quando nós queremos falar com os entes queridos, nós precisamos muitas vezes compreender a dinâmica desse trabalho, com os cuidados que tem que ter, os perigos que ocorrem, as pessoas que interferem. O mais importante, quando em reuniões mediúnicas, agora é com vocês procurem uma casa espírita e querem uma reunião mediúnica para saber notícias do Gael, por exemplo. E a casa espírita diz assim: nós vamos fazer essa reunião e nós daremos a resposta daqui 2 semanas, 3 semanas. Tem que tomar cuidado. Não porque a casa não é séria, às vezes ela está equivocada no trabalho. Allan Kardec nos orienta que todas as vezes que nós vamos evocar espíritos familiares, espíritos amados, é muito arriscado fazer essa reunião sem a presença de alguém da família. Precisa ter alguém da família ali na hora da reunião. Porque é esse alguém da família que vai confirmar se aquilo que o espírito está falando está correto. Se não tem ninguém da família, é melhor não fazer esse tipo de reunião, porque não há quem confirme. Como é que eu posso acreditar no que o espírito está falando se vocês não estão juntos? Entenderam? Precisa ter esse cuidado. E às vezes nós, por desconhecer essa mecânica, nós passamos a acreditar em todas as mensagens que chegam. E elas nos trazem mais angústia, porque queremos mais, mais, mais. Se alguém se propõe a fazer esse tipo de reunião para a evocação de espíritos amados, queridos, recém-desencarnados, alguém da família tem que estar junto, o que está mais equilibrado, o que está mais firme. Existem casas que fazem isso. Nós, na Seara, não fazemos, porque nós sabemos dos riscos. E nós sabemos que é desgastante para os médios. E preferimos colocar nas vibrações. E à medida que nós vamos vibrando, e esse espírito vai se equilibrando, vai se fortalecendo, em determinado momento ele se manifesta. E quando ele se manifesta uma única vez ou 2 vezes e conta toda a história, e nós aí sim levamos para a família e dizemos: olha, o que nós recebemos é isso. Vocês aqui devem dizer se está correto ou não. Porque se não estiver correto, e esse espírito se manifesta novamente, aí nós vamos falar sério com ele. Escuta aqui, meu amigo. Você está brincando com a dor alheia? O que você está pretendendo fazer? Você foi identificado, você não é aquilo que você está dizendo que é. Qual é o seu propósito? Percebe a diferença do trato? A gente continua amoroso, continua carinhoso, mas sério. Exigente no quesito responsabilidade. Algumas recomendações agora aos médios. Não devem se permitir a evocações enquanto não estão plenamente seguros dos interesses e da sinceridade daqueles que procuram. Então, se o interesse de vocês é sincero, vocês querem realmente ser acolhidos, ter essa dor um pouco mais amenizada, os médios podem até se permitir a esse tipo de trabalho. Por que tem que tomar esse cuidado? Para não cair em armadilhas. Porque muitas vezes, lembra do Chico?
o próprio Chico, muitas vezes as pessoas preparam armadilhas. Dizem que tem um ente desencarnado, dizem que ele desencarnou de tal forma, e o médium, às vezes, por inocência, por desconhecimento, se propõe a esse tipo de trabalho, vem um espírito malfazejo, um espírito que não é superior, e dá a mensagem, e leva para a pessoa. A pessoa diz, não, eu inventei essa história, você está fraudando. Você é uma fraude. E o médium não é uma fraude. Ele foi enganado pela família e pelo espírito. Percebe a responsabilidade? O Kardec diz isso, né? Pergunta uma pedra. Pergunta ao Rochedo se quer falar e ele se manifesta. E imagina o desequilíbrio que traz para o médium, depois de uma experiência como essa. Não, ele vai ter um desequilíbrio tão grande que ele entra em processo obsessivo. Ele passa a ser obsediado, porque ele se desequilibra totalmente. Os espíritos não gostam de perguntas que têm por objetivo colocá-los à prova. Todas as vezes que nós vamos fazer perguntas que vão colocar o espírito à prova, eles não gostam. Ou eles respondem malcriadamente, de uma forma muito grosseira, são espíritos inferiores, ou se são espíritos superiores, eles nem respondem. O médium diz simplesmente assim, foi embora. Se eu faço uma pergunta indelicada a você, para te colocar à prova, você só tem duas alternativas. Se você for no quesito inferior daquela pergunta que eu estou, você leva a conversa adiante. Mas se você tem um quesito moral acima daquilo que eu estou falando, você olha para mim e diz assim, olha, meu amigo, não vou nem me responder, não é assim? E segue o seu caminho. Assim a espiritualidade também. Insistir em questões dessa natureza é querer ser enganado. Agora, dona Jacira, para vocês. Não insista, querida, porque você vai ser enganada. Não insista. Entre em prece, faz oração, leia o Evangelho, acalma teu coração, para de perguntar por que não ele, por que não eu. Para com isso, porque quando você faz isso, você começa a criar em torno de você, não estou te acusando não, estou te orientando, tá, querida? Você começa a criar em torno de você uma psicosfera, isto é, imagens mentais que afetam ao Emerson, que vai afetar a Raíssa, que vai afetar ela, e todos vocês entram nesse padrão mental que vai permitir que vocês sejam enganados. Não é o que vocês querem. Não é o que nós queremos. Nós queremos que todos sejam acolhidos, os que ficaram e os que partiram. Então, sempre que você começar a cair num padrão de tristeza, de depressão, para vocês também agora, de angústia, entre em prece. Mas não é uma prece desesperadora. Apenas entre em prece. Jesus, me acolha, oriente meus entes queridos, que eu possa estar na sua paz, que eu possa estar convosco. Que todas as minhas vibrações sejam de amor para todos que estão à minha volta. E você vai perceber que vai baixando uma serenidade, porque eles começam a ser afastados pela luz que você irradia. Então nós sempre vamos nos fortalecer de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Nós podemos falar tudo o que quisermos aqui. Não vai afetar vocês, a não ser que saia de dentro para fora. Quando vocês começam a vibrar nesse processo de acreditar que existe um Deus, que existe um mundo em que nós podemos nos reencontrar, a luz expande. E quando a luz expande, afasta aqueles que ainda não são da luz, ainda são das sombras. Nunca esqueça isso. Você é dona de você. O poder está nas suas mãos. Só com muita prudência devem ser feitas as evocações, na ausência das pessoas que pediram. Lembra que eu falei isso? Só com muita prudência devem ser feitas as evocações, na ausência das pessoas que pediram. É preferível que não sejam feitas, pois somente aquelas pessoas estão aptas para analisar as respostas. Terminando. Além disso, a presença dessas pessoas da família na reunião de evocação é um laço, vocês não têm um laço? Que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos. Olha os estranhos aqui. Nós somos estranhos, que não inspiram nenhuma simpatia. Se ele é evocado, vem aqui e não simpatiza com ninguém, vai embora. Não quer saber. Mas se tem alguém da família,
Ah, tem alguém da família aqui? Ah, vou ficar. Porque a família está dando o laço que faz com que ele se manifeste naquele momento de amor. O médium deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas. Tudo. Perguntas, leituras, deve evitar isso para sua própria grandeza. Joana, olha o que ela fala sobre Jesus. Quando Jesus era convidado a curar alguém, ele sempre interrogava: tu crês que eu te posso curar? Ou, tu queres que eu te cure? Pode ler o Evangelho. Não tem nenhuma resposta. Ah, Jesus me cura, está curado. Não tem. Desse modo, ensejava a contribuição do próprio paciente no processo de recuperação. Todos nós precisamos trabalhar no processo de recuperação. Tá? Produzindo neuropeptídeos, são algumas substâncias no cérebro, responsáveis pelo refazimento orgânico. Então nós estamos cansados, esgotados, não dormimos direito. Quando nós entramos nesse processo de participação na recuperação, o corpo reage. Emocionalmente nós vamos nos equilibrando, psicologicamente nós vamos nos fortalecendo e vamos nos tornando receptivos à força que emana de Jesus. É dessa forma que nós vamos avançando cada vez mais. Apenas para encerrar o nosso trabalho, nossa pequena fala sobre essa aula de evocações, não é só isso, é muito mais do que isso. É assim, todos nós perdemos entes queridos, todos nós queremos nos comunicar com eles, mas alguns querem de uma forma, outros querem de outra forma. Mas a melhor forma é que ele se comunique conosco. No momento que ele está pronto, ele vem e se comunica. E sempre nós temos o instrumento para que ele se comunique o mais rápido possível. Como? Fortalecendo o Espírito. Nos fortalecer. Eu ia perguntar se a gente tinha alguma ação para acelerar a manifestação, o querer manifestar Deus, né? A nossa ação, ela pode ser positiva ou negativa. Positiva quando eu oro, não para que ele venha, mas para que ele esteja melhor, para que ele esteja com amigos, que ele possa se fortalecer. E negativa quando eu quero, eu oro para que ele venha. Porque eu não estou sendo fraterno, eu não sei como ele está ainda. Às vezes está dormindo, às vezes está se recuperando de lesões, às vezes está em aula, às vezes está em aprendizado de socorro. E nós estamos chamando, ele nem aprende e nem vem. Pode vir de estado aí. Como já vieram, né? Como lembrou, eu não tinha lembrado dessas. Não é? O irmão lembrou bem. Há pouco tempo nós fizemos um diálogo com o Espírito aqui nessa sala, antes de vocês chegarem, muito antes. E ele disse assim: olha, por favor, fala para minha família, para parar de me perturbar. É verdade, porque eu não aguento mais, eu estou estudando, eu estou me preparando para socorrer alguém e eu sou forçado a ir lá na casa que eu não quero mais. Eu vou falar com ele, mas quando eu estiver pronto, lembra não? Pede para eles, só que, como nós somos muito discretos, nós não perguntamos qual era a família. Mas quando eles pedem dessa forma, quando ele diz assim, pede para a minha família, ele já mentalizou a família. Aí nós fazemos a vibração através dele. Nós vibramos pela família e ele direciona. Tempos depois ele retorna e diz assim, que veio agradecer pelo nosso trabalho, pela ajuda que nós demos a ele e à família dele, e que agora sim ele era o amigo espiritual do neto que tinha ficado em casa. Ele ia cuidar da criança, porque ele estava pronto, ele já estava fortalecido e preparado para orientar essa criança até a velhice. Mas a princípio ele não queria. Ele falou, não, para eles pararem de me perturbar. Tudo bem? É isso que a gente tem a falar para vocês hoje. Quando vocês podemos orientar, quando vocês quiserem se aprofundar na doutrina, quiserem estudar mais, quiserem ter conhecimento, não é mudar de religião, mas buscar sabedoria. Leiam Kardec. Leiam Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês verão o manancial de luz que tem nesses livros. O quanto nós crescemos e aprendemos com essa doutrina, com essa filosofia que nos traz muito alívio para o coração.
Raíssa, que é muito